Olá rapaziada, aqui é Luiz Leão do seu Lasqueira FC. Estatística ganha jogo. Eu fiz um pré-jogo sobre o jogo de hoje entre Vitória e Fluminense e falei sobre isso se estatística ganhasse jogo. E disse que o Fluminense tinha mais vitória em cima do Vitória, tanto jogando no Rio como em Salvador. E continua, mesmo com a derrota de hoje, continua com mais vitórias jogando no Rio e em Salvador. Mas no final desse mesmo vídeo, eu falei que o Vitória era favorito a ganhar a partida de hoje. Até porque ia manter o meu discurso aqui que o futebol que o Fluminense está jogando, ele não é favorito a ganhar de nenhum time da Série A do futebol brasileiro hoje. E continuo mantendo meu discurso hoje pelo futebol apresentado do time hoje. Eu não vi nenhum tipo de melhora na equipe e até muito precoce falar isso. O time melhorou com o Marcão. Continuou os mesmos erros, a mesma falta de criatividade, a falta de velocidade, a transição da zaga para o meio de campo para o ataque e em certos momentos na partida é bagunça. Você vê um time do Fluminense bagunçado. Se o Vitória apertasse um pouquinho mais desde o primeiro tempo, poderia ter uma melhor sorte. E o Vitória fez um jogo inteligente. Ele buscou a oportunidade de matar o jogo. E conseguiu até por sinal. Venceu a partida com todos os méritos possíveis, porque ele é um futebol, é um esporte, é um jogo de xadrez. E no jogo de xadrez de hoje, o Vitória foi muito mais eficiente do que o Fluminense. Uma partida que no primeiro tempo um baixo nível técnico absurdo que justificava a 17ª a 20ª colocação do futebol brasileiro. E no segundo tempo manteve-se o baixo nível técnico de ambas as equipes, mas a eficiência no momento certo de atacar e agredir, o Vitória foi eficiente. Posso até dizer aqui, muitos meus amigos aqui que é torcedor do Fluminense podem vir aqui falar comigo: Luiz, mas o goleiro do Vitória fez grandes defesas. O goleiro está aí para isso. O goleiro está ali para isso, para defender as bolas que vai até o gol. Então não justifica as duas grandes defesas que ele fez, ou três, não justifica. Mas a eficiência do Vitória foi matar o jogo no momento certo. Como foi essa eficiência do Vitória? Quem prestou atenção no lance é o seguinte: o torcedor, ele tem todos os méritos possíveis de reclamar, de vaiar, de xingar, de aplaudir, de apoiar e de vibrar em todos os momentos na partida. O torcedor vibrou quando o Marcão chamou o John Kennedy para entrar no jogo. Aí eu falei para meu filho: porra, tá vibrando pro John Kennedy? John Kennedy tá fazendo o que em 2024? Nada. Esse John Kennedy de 2024 não é a sombra de John Kennedy de 2023. Mas por que essa vibração? Não entendi. Não entendi a vibração. E o lance do gol do Vitória, Diego Barbosa faz uma arrancada pela esquerda, toca para John Kennedy, que ele tenta fazer um porta-luz para quem e para quê? Em vez de retornar para Diogo Barbosa, que ia para fazer uma jogada de linha de fundo, ele faz um porta-luz, perde a bola. Quando ele perde a bola, contra-ataque do Vitória, gol do Vitória. Então, tem coisas que o torcedor também... Eu quero entender um pouco da cabeça do torcedor pela vibração detrás de John Kennedy. Porque o lance do gol do Vitória foi um erro praticamente dele na jogada. Pega a bola, retorna a bola para Diogo Barbosa e vamos para o ataque pela esquerda. E por 3 vezes seguidas antes desse lance, ele perdeu a bola. Então, a gente tem que parar para analisar que o time não está bem tecnicamente. A maneira individual do Fluminense nesse momento é abaixo das críticas, salve alguns lampejos de Marcelo, de Ganso, que hoje ambos foram muito ruins hoje na partida. O Marcelo que jogou hoje e o Ganso que jogou hoje não foram nem o Marcelo nem o Ganso de alguns momentos desse ano. E mesmo assim, Marcelo quase faz um golaço. Mas não foi o Marcelo que a gente está acostumado a ver nos seus lampejos em 2024 jogando bem. E fora Ganso toda a bola que pega, recuava a bola. Martinelli foi um deserto de erro de passe no meio de campo. Gabriel Pires, nem vou comentar aqui, tá? Nem irei comentar aqui. Alexander, quando entra, deu uma melhorada no meio de campo do Fluminense, porque Alexander é o tipo de jogador que ele pega a bola e parte para cima, ele não tem medo. E por ele fazer muito isso, ele erra bastante. Mas Alexander,
Todos os jogadores do Fluminense, para mim, foi o melhor jogador em campo. Foi que entrou, foi que buscou algo diferente no segundo tempo. Keno foi um pouco melhor no primeiro tempo, também pelo lampejo de Keno. Agora, eu queria entender, depois eu parei para analisar aqui, em relação ao Vitória, porque o Vitória tirou o Mateuzinho, e no meu história aqui, se você escutar aqui, como terminou o primeiro tempo, eu falei, ó, se o Vitória botar Mateuzinho em cima de Marcelo, vai dar perigo e vai ganhar todas as bolas em cima de Marcelo. E ele ganhou 2 primeiras bolas em cima de Marcelo. Não sei se ele sentiu alguma coisa. E eu falei, caralho, véio, tá dando certo pro Vitória, ali vai ser o caminho. E ele ganhou 2 bolas em cima de Marcelo. Não sei se pelo tamanho dele, não sei o que foi que aconteceu, que o Carpini do Vitória trocou ele e colocou um outro jogador. E deu certo a mudança do Carpini. Todas as mudanças do Vitória deram certo. Todas as mudanças do Fluminense, só Alexander deu certo. A torcida vaiou Douglas Costa, Renato Augusto. Vibrou com o John Kennedy sem necessidade, porque John Kennedy não está jogando nada para ter essa vibração. E lembrando que John Kennedy, Alexander e Cão Elias são exemplos de jogadores que fizeram por onde o Fluminense também está nesse momento aí. Porque quando a gente precisava desses caras, eles estavam afastados por extra-campo. Então existe um conjunto de erros no Fluminense 2024 que vai ser difícil consertar. E o Fluminense perde a partida por Vitória, continua com 6 pontos de 36 disputados. A situação do Fluminense não é crítica, não. É mais do que crítica. O avião está passando aqui, é papo de boteco, aqui a gente não para. Então, quando eu digo aqui que o Fluminense não é favorito de ganhar de ninguém, nem jogando nem dentro, nem no Maracanã e nem fora, é porque é o que está sendo visto, é o que está sendo jogado. O Fluminense vai pegar o Grêmio fora de casa, o Grêmio é muito favorito contra o Fluminense, não é pouco não, é muito, mas muito favorito mesmo. Vocês podem até me dizer que o Grêmio não está jogando nada. Se o Grêmio não está jogando nada, o que o Fluminense está jogando? Não vi melhora nenhuma nesse jogo, não vi nenhum tipo de melhora do time que estava sendo treinado por Diniz. E agora é muito precoce falar isso. Temos que ter paciência com o Marcão, vai ter que ter, né? Agora, quanto mais jogos está se passando, mais pontos estão diminuídos para se conseguir. É o 12º jogo de 38 rodadas. São 19 rodadas no segundo turno, mais 8 rodadas agora mais 6 rodadas, 6 rodadas agora, 7 rodadas agora nesse primeiro turno. O Fluminense teria que ganhar essas 7 partidas para tentar sair de vez da zona de rebaixamento. Está difícil, são 46 pontos que talvez o time não caia. Eu estou achando a régua muito alta, talvez com 47 pontos não escape da zona do rebaixamento. O Fluminense puxa para baixo uma pontuação muito negativa em 12 partidas. Está complicado, está difícil, a reação muito complicada de acontecer. Não consigo ganhar de adversário direto, vai ter um outro adversário direto que é o Grêmio. Se eu não estou conseguindo ganhar, vamos lá. Esse aqui agora é para meus amigos que torcem para o Fluminense. Se você não consegue ganhar em casa, vou repetir, tá? Se o Fluminense não consegue ganhar em casa para Atlético de Goiás, Vitória, Juventude, com todo o respeito que eu tenho desses times, por que eu estou falando desses times? Porque naquele momento era um adversário direto na zona de rebaixamento. Imagine jogando fora de casa, não só com os outros times e esses também. Então, tá complicado. A realidade do patch da Libertadores está totalmente distorcida com o momento agora. O Fluminense é um time desequilibrado, desmontado, ineficiente, um time sem poder ofensivo, um time que não consegue chegar com perigo, com frequência no ataque, lento e assim, ó, a lentidão desse jogo de hoje não tem nada a ver com a idade do elenco, porque você só tinha 3 jogadores acima daquela idade, como fala, mas é um time muito lento na transição.
hoje, puxando para o lado do Vitória, fez uma partida no primeiro tempo terrível junto com o Fluminense, um baba, uma pelada, um futebol de um índice técnico. Acho que o primeiro tempo desse jogo foi o pior jogo, primeiro tempo do futebol brasileiro esse ano. Foi um jogo horrível o primeiro tempo desse jogo. Horrível, 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 horrível. O segundo tempo melhorou um pouquinho, mas é um pouquinho bem longe. Deixou de ser horrível para ser menos horrível. Em resumo, foi a pior partida do Campeonato Brasileiro esse ano. Eu acho que só não supera Cuiabá e tem uma partida aí que foi 0x0, que foi uma partida cada 0x0. Mas esse jogo de hoje foi um jogo muito horrível, muito fraco tecnicamente. Mas o Vitória conseguiu se sobressair a um time que é mais inferior do que ele no momento, o futebol jogado em campo. Vou repetir aqui mais uma vez. O Fluminense, hoje, 27 de junho de 2024, está ficando já um carimbo. Não consegue vencer nenhum time da Série A do futebol brasileiro, jogando dentro e fora de casa. É um time que vai ser sempre batido. Não consigo enxergar nenhuma evolução desse time, infelizmente. Mas está vindo o Thiago Silva. Thiago Silva sozinho não vai melhorar em nada esse time. Thiago Silva sozinho não vai melhorar em nada. Mas está jogando sem Thiago Silva, que nunca jogou no Fluminense nesse período. Mas está sem André, está sem Arias, está sem Felipe Melo. É muita desculpa para esperar André, Arias e Felipe Melo vão retornar para o Fluminense. Porque esse elenco do Fluminense não é ruim, mas é um elenco que está jogando futebol muito abaixo do que deveria jogar. Hoje é um time totalmente desmontado em campo. É, sim, o pior time da Série A, disparado, com certeza. Jogo difícil contra o Grêmio, vai perder. O Grêmio, já estou dizendo para você aqui, o Grêmio é muito favorito a ganhar do Fluminense, vai se reabilitar no Fluminense. O Grêmio tem 7 pontos, vai a 10. E a distância só está aumentando para sair da zona do rebaixamento. Se tivesse vencido hoje por 1x0, era o mesmo ponto que estava com Vitória, 9 pontos. E mesmo assim não saiu da zona do rebaixamento. Por 2, 3, também não saía. Então está ficando mais difícil ainda. Qualquer vitória do Fluminense agora, nós temos que torcer para que o outro não vença. O Vitória fez o jogo certo. O Vitória fez um jogo inteligente. Jogou com as suas limitações, que ele sabe porque tem que jogar para ganhar as partidas no contra-ataque, e fez o jogo certo. Os últimos 4 ou 5 partidas, o Vitória só tem uma derrota. São 2 empates, 2 vitórias, no caso hoje 3 vitórias. Então o Vitória fez o jogo certo, conseguiu reagir jogando fora de casa, ponto importantíssimo para o Vitória. Você lembra aqueles 16 jogos que tinha em casa para conseguir vencer? Retorno isso para o Fluminense. O Fluminense ano passado não caiu para a segunda divisão porque fez um primeiro turno jogando em casa como time de campanha de campeão brasileiro. E esse ano ele faz como time rebaixado, tanto dentro e fora de casa. Fluminense, sua posição hoje, infelizmente, é merecida pelo que você está jogando. Mas a torcida vai sofrer bastante até você sair daí. E se sair, reação tem que ser para ontem. Mas pelo que eu vi hoje, tá muito difícil. Parabéns à Vitória. Estatística hoje não ganhou o jogo e foi merecida a sua vitória.